Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos. Desejamos que possamos encontrá-los todos com saúde, com muita paz no coração, principalmente com as orientações de Jesus em cada caminhada, para que a nossa romagem aqui por este plano possa ser coroada de êxito espiritual, objetivo para o qual nós reencarnamos. Estamos todos reencarnados, somos espíritos milenários que estamos aqui neste plano físico, como espíritos que somos, para passarmos por essa experiência física, essa experiência humana, né? Então esperamos que as orientações que Jesus nos deixou possa já ter calado fundo no coração de todos os meus amigos e irmãos, e que todos possamos ir no nosso cotidiano aplicando gradativamente esses postulados, esses princípios para a nossa redenção espiritual. Nós hoje vamos conversar sobre a última ceia. Aquela passagem de Jesus naquela reunião, né? Nós poderíamos dizer a última reunião, né? Que ele sabia que era a última, mas os seus companheiros, os seus apóstolos ou discípulos não sabiam, né? Então ele vai participar, que era chegar a participar a eles que ali estão, que era chegada a hora dele retornar ao seu Pai. Então, só para que a gente possa notar essa expressão, né? Então, ele não diz que ele vai sair deste planeta para um outro planeta, porque ele é um espírito puro, né? O espírito puro, ele vive com o Pai. O que isso quer dizer? Que ele está num nível crístico tal que não habita mais planeta. Planeta fica para os espíritos errantes, né? E o espírito puro não é mais um espírito errante, já adquiriu moradia fixa, o que o errante não tem. Por isso ele é errante. Ora mora aqui, ora lá, ora acolá, ora alhures, né? Então ele vai dizer, né? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Muito interessante esse aspecto, né? Para que a gente possa ir gradativamente definindo o conceito acerca de Jesus, da sua personalidade, assim, da sua missão, da sua natureza crística, né? Não humana, é um espírito crístico, né? E com isso ele também estava aparelhado para se manifestar através de aparelhagem inerente, né? Que tinha compatibilidade com o seu nível evolutivo e não uma aparelhagem física como nós, que somos ainda de espíritos imperfeitos, nos valemos para nos manifestar nesse plano, né? Então, muito importante nesse momento que ele, então, vai falando, vai discursando para os discípulos, mas de uma forma assim que eles percebem que ele está se despedindo. É a despedida dele. Ele sabia que dali para frente a coisa iria se encaminhar para a traição, ia se encaminhar para a sua prisão e para o seu calvário, né? Então aqui essa parte, João, o evangelista João, vai registrar a partir do capítulo 13. Os irmãos podem ler toda esta parte. Os que quiserem, nós vamos fazer alguns recortes aqui para poder, dentro do tempo que dispomos, para poder deixar alguns
detalhes, alguns aspectos mais relevantes, né? Porque tem muitas passagens de Jesus que aconteceram aqui e que às vezes a gente até cita, né? Já escutou falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Onde foi que ele disse isso? Na última ceia, né? Eu vou, né? Mas rogarei ao Pai para enviar o Espírito de verdade, o Consolador prometido, né? Que você ensinará todas as coisas e recordará tudo o que você tem dito. Quando ele disse isso, onde? Na última ceia, né? Então, ele vai também falar de que os discípulos, os meus discípulos, serão conhecidos por muitos se amarem, né? Ele até fala isso porque ele sabia que Judas iria traí-lo e ele não queria que os discípulos, né, que ali estavam não guardassem mágoas de Judas, não olhassem ele com alguma animosidade, né? E que vissem nele um irmão em evolução como qualquer um outro, mas que claudicou nesse particular, como qualquer um pode claudicar, né? Ou seja, ele pede que considere esse irmão, né, um espírito em evolução. E por falar em Judas, só para os irmãos saberem, ele hoje já é um espírito de muita luz, né? Claro que ele sofreu as primeiras reencarnações, mas hoje é um espírito de muita luz. E a notícia que temos é que a última que ele esteve aqui, a última vez que ele esteve aqui no planeta, ele foi a nossa querida donzela de Dom Remy, a nossa a Joana d'Arc, né? A donzela de Dom Remy, porque era uma moça, uma donzela, e de uma cidadezinha pequena lá da França, né? E que se torna a grande guerreira, né, que conduziu a França naquela batalha mas que depois pelo fato de Joana d'Arc falar com os espíritos, ela conversava com Santa Catarina, com São Miguel, e ela por isso ela foi levada à Inquisição e queimada em praça pública, né? Então, para que nós também esqueçamos aquela coisa de Judas, que a cultura aqui nossa, em algumas regiões, sei lá, malhar o Judas, a malhação do Judas, né? Que isso possa ser eliminado, porque realmente já é um espírito de muita luminosidade. Então é aqui nessa última ceia que ele vai indicar o traidor, né? Só que antes disso, Jesus lava os pés dos discípulos. É de uma humildade assim incrível. Aliás, Jesus ele começa o seu messianato, a bem dizer, ele vai começar. A gente sabe que ele vai começar lá depois que é batizado, mas quando ele aparece, quando ele surge na manjedoura, ali ele já dá a primeira grande lição, inclusive sem palavras, né? Porque ele poderia ter aparecido em qualquer outro lugar, né? Mas ela escolheu a manjedoura para deixar o exemplo, porque com isso ele quis dizer que qualquer um de nós que queira fazer uma caminhada de ascensão, uma caminhada de redenção, temos que começar pela humildade. Não temos dúvida disso. E ele vai sacramentar essa questão da humildade quando lá nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, no seu início, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ali ele está enunciando exatamente a virtude da humildade. Como cada bem-aventurança nós sabemos que está marcada por uma virtude, a primeira é a humildade, porque evidentemente que as demais não se conseguiria sem ter a humildade primeiro. Então a humildade é esse ponto principal, né? Básico para
o nosso progresso espiritual, para a nossa ascensão. E aqui, quando ele lava os pés dos discípulos, né, na verdade, ele mostra que ele não veio para ser servido. Né? Essa é outra lição muito importante. Né? E então, nessa posição, né, ele diz assim: levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aí diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Jesus disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E aí Pedro, né, com aquela impetuosidade dele, nunca me lavarás os pés, ele vai dizer para Jesus. E Jesus diz assim: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ou seja, ele não poderia sair do sistema, né? Ele teria que ficar inserido naquele grupo e a credencial era que ele permitisse que Jesus lavasse os pés dele. Né? Então, ele vai, ele vai permitir, ele diz, então, mestre, não quero que lave só meus pés, que me lave o corpo todo. Aí ele já parte para o outro extremo. Né? Então, e depois disso ele anuncia o traidor, e aí vem os ensinamentos, né? E, então, ele vai dizer aqui no versículo 33, nós estamos falando do capítulo 13, né? E aqui no versículo 33, ele vai dizer: filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. E aí ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí ele vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é muito importante, né? Para todos nós que estamos nessa, eu diria assim, nessa cruzada de evangelização, nessa cruzada de difusão da doutrina espírita, que nós nos amemos uns aos outros, todos que estamos trabalhando nessa obra, mas também amemos a qualquer pessoa. O amor é para ser incondicional e um amor sem escolhas, né? Onde nós vamos desenvolver o amor de uma forma que, onde nós estivermos, nós vamos carrear o amor, porque ele está instalado em nosso coração. É muito importante esse aspecto, eu pelo menos vejo assim, né? A questão de nós amarmos por amar. Amar porque é importante esse amor, esse alimento espiritual para todos nós. E chegando nessa condição, né, de entendimento desse amor, que nós vamos identificá-lo pelos sentimentos, porque muita gente pergunta: Luiz, como é que eu posso identificar se eu já estou amando? Nós podemos verificar pelo que sentimos pelas pessoas, pelo que sentimos de uma forma geral, não importa quem sejam as pessoas, né? Então, Jesus vai pedir que nós amemos até os inimigos, mas, claro, isso é em função daquela circunstância da época em que só podia se amar os amigos. Na verdade, até hoje ainda isso está vigente, né? Mas, na verdade, se nós instalarmos no coração o amor, e comecemos a verificar a presença dele quando nós nos sentimos bem, com um sentimento bom pelas pessoas, pela vida, nós estamos amando. E nesse caso, queridos irmãos, nós não precisamos dirigir a A ou B. Não importa se são amigos ou inimigos. Nós vamos amar as pessoas de uma forma irrestrita, né, incondicional,
não importa se são familiares, se não são, se são amigos, se são adversários, não importa. O que importa é que o nosso amor esteja sendo trabalhado e que nós, com esse sentimento de nobreza, possamos espargir, né, essa fragrância divina que sai desse sentimento mais nobre que nós estamos carreando. Então, onde nós estivermos, não importa. Mas e se eu estiver numa festa, num aniversário, num casamento? Se você tem ele dentro de você, em qualquer lugar, essa fragrância vai se espalhar, né? Independente disso. Então, mas então, e se eu estiver num salão, se eu estiver num baile, da mesma forma. Então, o sentimento ele não muda porque nós estamos numa situação ou noutra, né? É evidente que, quanto melhor for o ambiente que nós estivermos, nós estaremos mais livres de qualquer pressão mais materialista, né? Mas, na verdade, se estivermos com o amor instalado em nosso coração, veja bem, então nós vamos estar falando coisas boas, pensando coisas boas, agindo no bem, né? Então, com o amor no coração, nós vamos ter sempre como foco o bem, sempre, sempre. Não tem como ter outro foco a não ser que não exista o amor. Mas se existir o amor no coração, se isso já estiver definido, se nós já tivermos entendido a importância de amar e estivermos nos permitido amar, nós vamos perceber que o nosso foco vai ser sempre o bem. E a gente não esqueça disso, o foco sempre o bem. Porque nisso as nossas atitudes serão boas. Se as atitudes forem boas, o que vai acontecer? As consequências, os efeitos sempre serão bons. Não teremos efeitos colaterais, sempre efeitos positivos, efeitos em direção exatamente à paz, à luz, à harmonia, que é o produto da nossa presença amorosa, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, e aí Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. É evidente que a posição evolutiva, né, de Jesus e de Pedro era bem distante uma da outra, né? Embora Pedro já estivesse se encaminhando para essa conquista. Mas agora Jesus estaria indo para o seu plano, né? E que ainda Pedro não estaria seguindo, mas um dia seguirá, como todos nós seguiremos, ele falou no futuro, né? Então, aí disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Olha só, ele realmente era assim impulsivo, né? E realmente dedicado, mas ainda de uma forma bem, eu diria assim, periférica, porque os ensinos ainda não tinham, os ensinos de Jesus não tinham ainda sendo internalizados, né? Isso é importante que a gente entenda. E aí responde Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Isso deixa Pedro bastante entristecido, né? Porém, claro, preocupado, porque Jesus sabia daquela fragilidade dele, inclusive Jesus sabia da importância, né, desse momento em que ele estaria traindo Jesus, porque quando ele nega Jesus, ele está também traindo. Judas traiu de uma forma e ele traiu de outra, né? E o que nós vamos ver é que essas duas traições têm consequências diferentes, né? Porque no caso de Judas, ele traiu e, digamos assim, ele incorporou a culpa, ele permitiu, ele abraçou a culpa, ele permitiu que a culpa lhe dominasse. E nós sabemos que a culpa é um problema muito sério, porque ela paralisa a alma, paralisa nossas atitudes e nós começamos a concentrar apenas em nós, no sentido de sermos vítimas, né? Queremos ficar, que os outros pensem ou nos chamem
de coitadinho, né? Mas, e aí o que acontece com quem abraça a culpa e esquece a responsabilidade? Abraçar a culpa, como aconteceu com ele saiu desesperado, né? Ele lança aqueles 30 dinheiros diante dos fariseus, dos doutores da lei ali, e sai correndo, e na primeira figueira ele tira a própria vida. Já Pedro foi diferente, ele também negou de uma forma perentória, né? Mas depois disso ele vai chorar, ele vai se arrepender e vai se tornar um outro homem. Ele sepulta a culpa, ele não abraça. Ele sepulta a culpa, ele abraça, mas a responsabilidade. É ali que nasce o grande Pedro, a partir da negação, né? Nós já até abordamos isso num outro vídeo, né? Mas é muito importante que ele se transforma no grande Pedro. Mas nós gostaríamos também de lembrar que aqueles 3 momentos da negação foram 3 momentos bem distintos, mas que houve um processo, de certa forma, progressivo, que na primeira negação ele estava numa situação, num padrão mental X. Mas na segunda negação ele já estava diferente, já estava melhor. E na terceira, aí ele escuta o galo cantar e lembra das palavras de Jesus, da previsão que Jesus fez. E aí ele cai em si. E aí ele começa a chorar. E o que acontece? Ele escuta o galo cantar. Que nós não esqueçamos disso. O galo, quando canta, ele está anunciando uma nova aurora, um novo começo, um novo dia. Foi isso também, é isso que nós temos ali na lição do cantar do galo. Que o galo, como cantou para Pedro, canta para todos nós. O que nós precisamos é saber ouvir esse galo para provocar em nós esse despertar tão necessário para a vida espiritual. Porque nós somos espíritos, precisamos fazer esse despertamento, né? E, com certeza, esse sinal do galo cantar, é claro que nós não vamos escutar um galo propriamente falando, né? Mas nós vamos perceber o momento em que estamos adentrando uma nova aurora, né? Um novo dia, um momento do despertar. Isso aí vai depender das nossas vigilâncias, dos pensamentos que temos e da nossa dedicação a Jesus, né? Quanto mais nós nos dedicarmos, mais nós estaremos assim afinados com essas possibilidades, digamos assim, espirituais, vibratórias, né? E depois, então, ele falou isso, e depois ele falou também a questão de que ele é o caminho, a verdade e a vida. É aqui também que ele vai falar, né? E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. É aqui que ele também fala isso, né? A questão dos planos, dos planetas, das moradas astrais, das moradas mentais. Isso tudo há um desdobramento nessa questão de moradas, né? E aí, então, e aí é onde Tomé pergunta para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é isso que eu falei há pouco, que muitas vezes nós repetimos expressões de Jesus, mas não sabemos em que momento Jesus pronunciou. E a gente vê então a riqueza que tem aqui nessa última ceia, né? Nessa última ceia. E claro que aqui nós já estamos entrando no capítulo 14, que nós começamos no capítulo 13, fazendo alguns recortes, e agora estamos aqui no capítulo 14, e onde a gente também vai continuar recortando, ou seja, pensando aqui e ali, porque o assunto é bastante profundo e extenso, né?
Então, nós queremos com isso deixar, né, para os irmãos esse convite para estudar essa questão dos capítulos 13 e 14, né, aqui do Evangelho de João. E se quisermos pegar no 15, vamos encontrar uma sequência de ensinamentos, né? Então, são 3 capítulos, 13, 14 e 15, do Evangelista João, né, que nós estamos estudando e fazendo as colocações com um enfoque espírita, né? Isso é importante. E aí nós vamos lembrar, por exemplo, eu gosto muito dessa expressão que ele diz aqui: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, ele estava diante de uma situação onde, claro, aqueles corações ali estariam, assim, de certa forma, sendo alterados, né? Alterados no sentido de que estavam prestes a perder o grande líder, né? Fisicamente falando. Então ele disse para que eles não permitissem que o coração deles entrasse numa sintonia negativa, mas e que acreditassem também nele, porque aqui quando ele diz credes em Deus, ele está afirmando, porque a crença em Deus é uma das primeiras coisas que já no Antigo Testamento já era propugnado, né? Ou seja, a ideia monoteísta. Então ele pede que além de crer, que eles acreditassem em Deus e acreditassem nele também. E a questão que nós sempre colocamos nessa situação é o que temos que fazer para acreditar em Jesus. Vejam só, como é que nós vamos acreditar em Jesus? Estudando o seu evangelho, né? Nós temos 4 evangelhos aqui na Bíblia, né? Temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelistas, nós temos as notícias de Jesus, os princípios que ele nos deixou, né? Onde nós vamos encontrar nesses 4 evangelistas todo um roteiro, um programa de comportamento que Jesus nos deixou. Muito importante isso, e é importante que esse estudo seja feito para que cada vez mais nós acreditemos em Jesus e vamos, com isso, dilatar a nossa fé no Cristo, para que então nós possamos entender que as palavras dele não são assim palavras de poesia. O que ele trouxe foi palavras com força de lei. Ele veio apresentar a lei, cumprir a lei como Deus, né? Deus faria. Ou seja, ele veio de fato representar Deus entre nós, embora não seja Deus. Jesus, que a gente entenda bem, Jesus é o Filho de Deus, né? É o nosso irmão mais velho, vamos assim dizer. Ele também cresceu através da sua evolução, chegou até ser espírito crístico, como todos nós vamos chegar, né? E aí também Jesus faz uma promessa, né, de que enviaria o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele vai dizer aqui no 14, capítulo 14, versículo 15 e seguintes. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco eternamente. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, segue então os ensinamentos, né, da última ceia, onde então nós vamos verificar que o Cristo ele se despede dos seus discípulos, mas como ele em nenhuma oportunidade perdia o ensejo para deixar ensinamentos, ele também aproveitou para que nesse último contato físico, né, porque Jesus nunca nos abandonou, sempre esteve conosco em espírito e verdade, né? Mas contato físico ele aproveita para deixar esses ensinamentos. Então, nós, neste momento, queremos pedir a Jesus que possamos contar com a sua paz. A paz de Jesus, que possa estar em cada coração, meus amigos e meus irmãos,
hoje e sempre. Que assim seja.